Vamos agora dar continuidade. Página 153. Sons que se parecem. As rimas são encontradas em diferentes tipos de texto, como poemas, quadrinhas, cantigas. Veja como podemos brincar com o nome dos órgãos dos sentidos. Vamos então à leitura. O laboratório sem sentido. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão que faz a cabeça tinir. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar, mas cuidado, por favor, para não se cegar. E toquem, meus alunos, toquem sem ter medo. São as tripas da topeira, passem bem o dedo. E mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício. Cozido de olho de sapo faz parte do exercício. E cheirem, meus cientistas, cheirem este queijo. Ele é mais antigo que o meu primeiro beijo. Esses são os sentidos. Chegamos ao fim da lição. Semana que vem, doenças, preparem-se para a diversão. Vamos aqui a biografia, do autor do texto. Então, o autor do textinho é o Jon Scieszka, Ele é escritor, é norte-americano, mas sua família tem origem polonesa. Apaixonado por ciência desde criança, ele tem um modo diferente de falar sobre o tema, misturando ciência com literatura. Vamos ao nosso trocar ideias. Número 1. Qual é o tema tratado no texto? Sobre o que tanto esse textinho falou? Se for preciso, releiam novamente, tá bom? Que tipo de texto você acabou de ler? Fale 2 características que comprovem sua resposta. Então vejam lá, voltem lá, leiam novamente. Que tipo de texto é esse? Nessa número 2 eu vou dar uma diquinha, hein? Olha lá, esse texto, ele possui versos e possui rimas. Que tipo de texto que possui versos e rimas? Lembram que a gente fez a contagem dos versos e um textinho lá atrás? Que tipo de texto que era aquele? E que tipo de texto que é esse? Número 3. Ao ouvir o poema, você sentiu alguma sensação? Se sim, você diria que elas são agradáveis ou desagradáveis? Então, temos aí uma resposta pessoal. Pessoal, lembre-se de que o trocar ideias são atividades que são respondidas oralmente, tá? Com os colegas, no caso aí não temos os colegas, mas com alguém da família, recite os 4 primeiros versos do poema. Vamos agora às atividades. Atividade de número 1. Recite novamente o poema e pinte nele os pares de rima. Utilize uma cor diferente para cada par. Então, vocês voltarão lá no texto, irão encontrar as palavrinhas que rimam, tá? E olha lá, lembre-se então, palavras que rimam são palavras que terminam ou com a mesma sílaba ou com um som final semelhante, tá bom? Não esqueçam disso. Então, procurem lá no texto e pintem bem bonitinho as palavras que rimam, tá bom? Atividade número 2. Escreva palavras que rimem com: letra A, ouvir. Letra B, trovão. Letra C, brilhar. Então, vocês encontrarão palavras que rimam com essas 3 palavrinhas aí. Escrevam na frente, tá bom? Atividade número 3. Localize e contorne nos versos a seguir as palavras que se referem aos órgãos do sentido. Então, quais são eles? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Eu vou ler aqui a atividade, como um todo. Então, vocês podem reparar que aí nós temos os versos, E ao lado dos versos nós temos aí até umas imagens para ajudar aí, dando algumas dicas. Então, eu vou ler para vocês. Vamos então à leitura aqui do primeiro verso. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir. No segundo verso. E vejam, meus jovens,
luzes fortes a brilhar. Terceiro verso. E toquem, meus alunos, toquem sem medo. Quarto verso. E mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício. Aí, último verso. E cheirem, meus cientistas, cheirem este queijo. Então, pessoal, nessa atividade, nós temos que encontrar as palavras que fazem referência aos órgãos do sentido. Eu vou dar um exemplo aqui no primeiro verso. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir. Quando nós falamos a palavrinha ouçam e a palavrinha ouvir, logo já entendemos que estamos falando do sentido audição. Então, vocês irão circular a palavrinha ouçam e a palavra ouvir. Aí, nos próximos versos, vocês farão da mesma forma. Qual que é a palavrinha-chave aí, ó? Qual que é a palavrinha que está fazendo referência aos órgãos do sentido, né? Tem a palavrinha-chave em cada um desses versos. Então, encontrem e logo depois vocês circulem. Vamos agora à tarefa de casa. Atividade número 1. Peça a um adulto da sua casa que releia os versos do poema O Laboratório Sem Sentido, transcritos abaixo. Depois, crie um desenho para ilustrá-lo. Então, vamos ver qual é o verso que está aí na caixinha, que vocês deverão ilustrar. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão, que faz a cabeça tinir. Então, pensem aí de que forma vocês irão ilustrar esse verso do poema, tá? Atividade número 2. Escreva 2 palavras que rimem com criança e diversão. Número 3. Escreva as letras do alfabeto que vêm imediatamente antes e depois de. Então, nós temos aí as letrinhas L, P, G, J e V. Quais são as letrinhas que vêm antes? Quais são as letrinhas que vêm depois? Tentem relembrar aí o alfabeto.